hoje para falar de um assunto importante. Vou até trazer uma historinha para vocês, a história do sapo, mas é uma história... Você é o sapo? O sapo é uma metáfora. Nós somos o sapinho da história. Não leve a mal não, gente, é sério. É uma metáfora, tá bom? Você vai entender o que eu quero dizer. E você vai perceber então que realmente ninguém pode te desanimar. Ninguém pode te colocar para baixo quando você adota a postura mental correta, tá certo? Então vamos à nossa metáfora, os sapos. Vou ler para vocês. Havia na Sapolândia... eu sabia que ia dar risada. Foi a hora que eu leio isso aqui, Sapolândia, eu vou dar risada. Havia na Sapolândia 3 sapinhos que estavam passeando pela floresta. De repente, caíram numa panela cheia de leite. Ó, pessoal, isso não leve a sério. É uma metáfora, viu? Na Sapolândia, na floresta, numa panela cheia de leite. Que é isso? É só uma metáfora. É um exercício mental. Então tinha lá os sapinhos caindo na panela cheia de leite. Assim que começaram a se debater, todos os outros sapos da Sapolândia foram ver o que estava acontecendo, pois estava uma algazarra na floresta. Foi aí que morreu o primeiro sapo, na panela de leite. A Sapolândia começou a gritar: "Parem de se debater! É melhor morrer descansando do que se debatendo", diziam uns. "Vocês vão morrer mesmo", diziam os outros. Foi então que morreu o segundo sapinho. Os demais sapos tentavam, em vão, fazer o terceiro sapinho desistir de se debater. Mas quanto mais eles falavam, mais o sapinho se debatia, e foi se debatendo, e debateu-se tão vigorosamente que de repente o leite da panela virou manteiga. E o sapinho conseguiu se apoiar, pulou para fora e se salvou. Espantados com tanta proeza, os cientistas da Sapolândia, tinha até cientista, os cientistas da Sapolândia foram estudar o sapinho. Sabe o que descobriram? O sapinho era surdo. Ou seja, não se deixou contaminar pelo negativismo dos outros, porque não podia ouvir, assim pôde se salvar. Legal, né, pessoal? Às vezes como mostra a história, a gente tem que se fazer de surdo para o pessimismo alheio, se fazer de surdo para tanta bobagem que a gente ouve. Veja, na nossa vida, entenda isso de uma vez por todas. E entenda e pare de culpar os outros. As pessoas que nos cercam sempre vão criticar. Sempre vai ter oposição. Sempre vai ter alguém dizendo: não dá, não tem jeito, não tem como, é impossível. E não raro, os mais próximos vão te falar isso. Tá entendendo? Vou dar um exemplo meu. Eu trabalho na internet, vocês sabem muito bem. Trabalho na internet há muito tempo. Trabalho na minha casa, com internet e tal. Aliás, nota de rodapé, né? A gente vê aí tantos gurus, mestres, vou ensinar como ganhar dinheiro na internet e tal. Meu amigo, eu faço isso há mais de 20 anos, trabalho por conta, na minha casa, na internet. Nunca precisei fazer assim, um mega lançamento, em uma semana você vai ficar milionário. Nunca precisei gastar uma fortuna com publicidade. Eu sou igual mineiro, né? Porque eu falo isso com muito carinho, porque eu já morei em Minas muitos anos, Minas Gerais muitos anos. Eu sou igual mineiro, eu como quieto. Você já viu essa expressão? O mineiro come quieto. Eu aprendi, eu morei lá, como quieto, né? Não fico aí fazendo alarde e tal. Então eu vejo tantos gurus, mestres aí que falam ganhar dinheiro com internet, trabalhar na internet. E, meu amigo, isso aí eu faço, né? Vivo no meu home office aqui muito bem há décadas. Mas veja, por que eu estou falando isso? Porque quando eu decidi assim, eu vou abandonar o trabalho presencial, só vou trabalhar com a internet. Era um absurdo. Vocês não fazem ideia dos sapos ao meu redor falando na minha cabeça, entendeu? Que não ia dar certo, como é que você vai fazer? E naquela época que eu comecei, internet era só mato. Não era, pessoal, não era do jeito que é hoje, era internet de escada. E eu falei, vou trabalhar só na internet, eu quero trabalhar na minha casa, não quero
E era uma loucura, entendeu? E ó, não estou falando mal, mas é um fato. Só para vocês entenderem o tamanho da coisa. Até hoje, e eu digo até hoje porque semana passada minha mãe perguntou de novo. Minha mãe já está velhinha, né? Ela já está com uns 80 anos dela, embora não seria motivo, né? Eu conheço gente aí de 80 anos, extremamente lúcido, ativo, mas no caso dela, ela se entregou. É a cabeça dela, é o jeito dela, não vou mudar ela nessa altura do campeonato. Semana passada ela perguntou, mas o que você faz? Até hoje ela não entende. Até hoje ela não entende, né? E como eu disse, quando eu encerrei atendimento presencial, quando nós fechamos a Unidarma lá em Campinas presencial, era um absurdo. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai fazer? Mas eu, igual o sapinho, fiquei surdo. Tampei as orelhas. O que o outro está falando é o que o outro está falando, é a cabeça do outro, é o jeito de entender do outro, entendeu? Não estou criticando ninguém que não acreditou, não é isso. Estou dizendo que eu não dei ouvidos. Eu tinha o meu projeto, eu sabia o que eu queria, eu tinha delimitado ali um plano, um caminho, e eu vou seguir. Não importa o que os outros falam. Correndo risco? Claro, sempre tem risco. Se você perguntar para mim, Cris Armida, eu acho que eu vou fazer isso também igual você está fazendo. Eu falo, meu amigo, pensa bem, porque riscos existem, entendeu? A diferença é o seguinte, quando você dá voz à sua voz interior e para de ouvir os palpites alheios, é assim, se você cai por conta própria. Mas se levanta por conta própria também. É você e você, entendeu? É você e você. Então, se você ficar dependendo da aprovação dos outros, que tem gente que é muito inseguro, né? O que você acha? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu queria saber. Mas se fosse você, como é que... Não, aí não vai. Aí não vai, meu amigo, minha amiga, não vai. É você e você. Você tem que pôr na cabeça com um entendimento de que pode não dar certo, mas que se você cair, você cai por conta própria e se levanta por conta própria, entendeu? Agora, essa história, eu queria colocar para vocês o seguinte. Essa história, parece que a gente está falando dos outros, né? Então, eu com os meus planos, tentando resolver os meus problemas e os outros falando na minha cabeça. Mas vamos mudar o paradigma dessa história. Vamos imaginar que essa Sapolândia não são as outras pessoas contra você. Essa Sapolândia está tudo aqui, é tudo na sua cabeça. É você e você mesmo. Os sapinhos falando, não dá, não tem jeito, não tem como, é impossível, são os sapinhos dos seus pensamentos. Esse é o maior problema. Aí sim você encontrou um problemão. Os outros não acreditarem nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, é uma coisa. E você, só se faz de surdo, pronto, acabou. Resolveu. Problema resolvido. Agora, quando você mesmo não acredita, aí a solução é difícil. Quando você não acredita, eu vou contar para vocês. Eu assisti essa comecinho da semana agora. Teve o jogo da NFL dos Jets contra os Bills, né? Passou lá na ESPN. Cris Armida, você assiste jogo? Assisto de vez em quando, assisto. Qual o problema? Tava vendo o jogo dos Jets contra os Bills. A NFL começou a nova temporada agora. Bom, e aí? Aí o Aaron Rodgers, que é o quarterback dos Jets, foi no campo dos Jets, né? Então eles entraram com a bandeira americana, teve aquela cantoria toda, o hino americano, o povo lá, tal. Aí a câmera deu um close no Aaron Rodgers. E eu olhei bem nos olhos deles assim, né? E ele, assim, ele tava andando, parecia triste, sabe? Ele tava assim meio, com a cara assim meio... Eu não sei explicar, sabe quando a intuição fala, mas as palavras não conseguem explicar? Eu olhei para o Aaron Rodgers, ele estava assim meio triste, meio cabisbaixo, eu pensei, deve ser por causa do 11 de setembro, porque eles estavam fazendo aquela homenagem ao 11 de setembro e tal, né? Pensei, talvez seja por causa do 11 de setembro, que ele está assim com essa cara mais fechada, meio triste, meio cabisbaixo, e o quarterback, para quem não conhece futebol americano, é o jogador mais importante. Praticamente o time depende dele. Tá, beleza. Tô falando tudo isso para contextualizar. Teve a primeira campanha assim, quando o cara joga a bola para trás, eles começam a correr para fazer o touchdown, né? Teve a primeira campanha. Primeiro lance. O Aaron Rodgers pega a bola, vem outro por trás assim, derruba ele, mas foi assim uma queda, sabe, uma queda besta.
Uma caída assim, besta, assim, um ataque fraco até. Uma queda besta, o que aconteceu? No primeiro lance, no primeiro momento que ele pega a bola, caiu, rompeu o tendão de Aquiles. Está fora dessa temporada inteira e possivelmente está fora da temporada 2024. Então veja, eu olhando para ele, aquele olhar que ele tinha quando eu vi ele entrando no campo, não era o olhar de um cara vitorioso. Era o olhar, não estou falando mal dele, nem o conheço, né? Mas não era o olhar de um cara vitorioso, era um olhar de alguém que já estava com a derrota, entendeu? Era um olhar derrotado. E não deu outra. Primeiro lance que ele pega a bola, cai, rompe o tendão, tá fora dessa e da próxima temporada. Então eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte: quando você não acredita em você mesmo, meu amigo, minha amiga, não vai. Você mesmo não acredita, não vai. Na verdade, quando você não acredita, você nem pode chamar o que você tem de projeto. É um desejo. Você não tem um projeto, você não tem um plano, você não tem objetivos. Você não acredita. Você tem desejo assim. Se cair aqui no meu colo vai ser muito bom. É só isso. É uma coisa assim vaga. Você não acredita que pode alcançar seus desejos. Quer um exemplo? Agora eu vou puxar a orelha, hein? Hoje eu tô com a macaca, ó. Quer um exemplo de que você não acredita nos seus projetos? Eu já pedi aqui 10 milhões de vezes. Faça a sua lista de objetivos. Tenha em mãos por escrito as coisas que você quer fazer, conquistar, realizar. A pessoa está tão desacreditada dela mesma que nenhuma lista ela é capaz de fazer. Nenhuma lista. Ela fala, mas Cris Almeida, essa lista aí não serve para nada. Pois é, meu amigo. Ó, se você não consegue nem escrever num pedaço de papel quais são seus objetivos, quanto mais colocar um plano em ação. Pegou essa? Se você realmente se levasse a sério, eu vou te passar uma imagem mental para você entender que eu quero, onde eu quero chegar. Você tem aí, por exemplo, uma mesa. Eu tenho aqui a minha escrivaninha, tá? Tem a escrivaninha, tem as gavetas, tal. Se você levasse a sério, seria assim, ó. Da mesma maneira que uma pessoa tem um projeto, ela vai levantar uma casa, ela comprou um terreno lá num condomínio e tal, ela vai levantar uma casa. Então ela tem ali uma pasta, ela tem a planta da casa que ele quer levantar, vai ter tantos quartos, garagem assim, ela vai ter uma planilha com os orçamentos dos materiais, das lojas de material de construção, o cimento, tijolo, na tal loja está tanto, na outra loja está tanto, ela vai comprando as coisas, as notas fiscais do projeto dela, dos produtos adquiridos, vai ficar ali guardadinho, vai ter uma planilha ali Excel, tudo certinho, orçamento, o que já gastou, o que falta gastar, vai guardar ali numa pasta o alvará da prefeitura, o habite-se, para levantar o projeto e tal. Então veja, essa é a minha imagem mental. Você também, com os seus planos de vida, projetos pessoais, profissionais, tem que ter assim, um registro físico. Esse é o meu projeto, está aqui a minha pasta, aqui nessa gaveta eu guardo as minhas coisas, o meu autoconhecimento, essas são as minhas metas, esses são os meus objetivos. Ó, aqui está no meu caderno de autoconhecimento, você falando com você, a lista das habilidades, dos talentos que eu preciso melhorar, que eu tenho que desenvolver. Aqui está, ó, na outra página aqui, as coisas, os vícios que eu tenho que cortar, os hábitos que eu preciso evitar, que roubam o meu tempo, que tiram a minha energia. Aqui está a minha agenda diária, o meu planejamento semanal, o meu planejamento mensal. O que eu quero dizer? Pega a visão. Você levaria tudo isso muito a sério. Você levaria isso tudo muito a sério. E o mais importante, não passaria um dia da sua vida sem fechar os olhos e mentalizar como já sendo realidade isso que você diz que tanto quer. Você ia se levar a sério. Entendeu? Todas as mentalizações da tarde, para quem é novinho aqui e não sabe, estamos aqui de segunda a sexta, 5 da tarde, a gente faz as mentalizações. De segunda a sexta, 5 da tarde, horário de Brasília. Então, a gente começa as mentalizações lendo o decreto do mês. Estamos no mês de setembro, então a gente faz lá a leitura do decreto de setembro. No decreto de setembro tem uma frase que diz assim, eu separei aqui o decreto.
Tenho clareza no que quero. Convoco meu poder interno para corretamente direcionar o meu foco, minha inteligência, minha energia nessa direção. É exatamente assim. Agora, eu vou perguntar uma coisa para você. Perguntar sério. Falei aqui do plano, no projeto, planilha, decretos, as suas afirmações, os hábitos. Vamos imaginar que tivesse tudo aqui. Eu perguntar para você: você quer que eu faça isso para você? Quer? Que eu escreva sua lista de objetivos, crie um plano, os hábitos. Você quer que eu faça? Não tem como. Sinto muito, não posso, até logo. Não tem como. Só você pode fazer isso. Nem eu, nem ninguém pode fazer isso por você. Então a gente precisa assumir a responsabilidade, parar de ouvir os sapinhos, seja os sapinhos lá de fora, os sapinhos do seu próprio pensamento, não dá, não tem como, não tem jeito, é impossível, e começar. Eu vou falar brincando, tá bom, pessoal? Desculpa, quem é novo aqui, não me conhece, eu falo isso com muito carinho, com os amigos aqui, o pessoal que já é da família. Precisa tomar vergonha na cara, né? Tomar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Eu quero mudar minha vida? Então, Cris, eu vou fazer, tá bom?